Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje está em Apocalipse, capítulo 12. Nesses últimos dias, o Apocalipse, capítulo 12, tem sido interpretado por vários teólogos, por vários líderes de seitas. E o que vem a ser em Apocalipse 12? Esta mulher deste quadro, o livro de Apocalipse, é um livro cheio de símbolos, de quadros. Na verdade, quando João foi arrebatado naquela ilha de Patmos e Deus o mostrou coisas que já haviam acontecido, que estavam acontecendo naquele contexto que o Domiciano, o imperador de Roma, se declarava uma divindade, um homem truculento, um homem sanguinário, um homem que perseguia a igreja. Crentes eram levados para as arenas, eram levados por animais selvagens que eram amarrados nas caudas dos animais, e esses crentes eram levados para o deserto, para aquelas florestas, e eram decapitados, eram traspassados a espada. E foi nesse contexto então de perseguição, de profunda perseguição sofrida pelo povo de Deus, que Deus então revela para João, e João escreve. Então o Apocalipse, ele também estava revelando ali naquele momento de perseguição da igreja, e foi um consolo para a igreja, que estava sendo martirizada, que estava sofrendo. Mas o Apocalipse também tem quadros aqui, símbolos, que mostram o que está acontecendo nos dias de hoje, que vão acontecer no futuro. Agora tem que saber, ter muita cautela, e na minha visão, eu prefiro escolher teólogos, os protestantes reformados, um William Hendricks, um Huckman, por exemplo, para que nós possamos então pegar desses mestres a explicação do que é cada quadro, cada profecia. Então o que vem a ser esta mulher aqui do Apocalipse 12, que tinha uma coroa na cabeça com 12 estrelas, ela estava vestida do sol, ela tinha nos seus pés a lua, e ela estava grávida, e ela gemia, e ela gritava para dar luz, gemia para dar luz. E aí, depois mostra que tem um dragão vermelho, e ele, com fúria, ele queria devorar, ele perseguia, ele corria, ia atrás dessa mulher para poder impedir o nascimento, para poder matar esse menino que ia nascer. Os teólogos católicos defendem, numa exegese forçada, que esta mulher representa Maria. Já tem alguns crentes que dizem que esta mulher representa a igreja primitiva e a igreja hoje, que sofre perseguição, que sofre então a perseguição do diabo, que quer na verdade devorar a igreja. Mas se nós formos ver bem, o certo é que essa igreja representa Israel, representa lá no passado Israel, que foi chamado por Deus. E para mim, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, porque o homem pecou, e aí Deus disse para a serpente, para o diabo, que ele feriria o calcanhar, mas ele seria esmagado por aquele que nasceria da mulher, da semente da mulher, que seria o Messias, que seria Jesus. Então, está embutida esta mulher, essa profecia aqui, este quadro, desde Gênesis, lembrando que tudo é símbolo. Dragão nunca existiu, não existe, é um símbolo. A mulher também é um símbolo. Maria tem parte aqui, tem um pouquinho, como Raabe tem, como Davi tinha, como Abraão tinha, inserido aqui na profecia, mas não significa Maria. E também não significa a igreja cristã, porque Jesus, igreja cristã, veio existir depois da morte de Cristo. Aí nós vimos que em Adão lá, Caim mata Abel, o justo,
E aí depois vem Deus agrada de Noé. Depois nós vimos Deus chamando Abraão. E aí nós vimos as lideranças levantadas por Deus. E ali nós vimos então a presença o tempo todo de um dragão, que na profecia bíblica o dragão é Satanás, é o diabo, que sempre quis impedir o nascimento do Messias, desse filho, que é representado através dessa mulher que é Israel. Então essa mulher aqui de Apocalipse 12 é Israel, a nação santa, a nação escolhida, povo de propriedade exclusiva de Deus. E esta nação, esta mulher aqui, que representada, que é a nação de Israel, quando fala que ela estava gemendo, gritando para dar luz, esse grito, esse gemido desta mulher para dar luz representa os profetas. O grito representa os profetas gritando, falando, gemendo para entregar a palavra que um dia o Messias viria. Então muitos profetas profetizaram, Miqueias, Isaías. Nós vimos o tempo todo no passado os profetas anunciando a vinda do Messias. E lá sempre esteve presente o Satanás, perseguindo a igreja, o Israel, que é a igreja do passado, o Carral no passado. Aparecia um líder, aí o inimigo aproximava para tentar então derrubá-lo, para impedir aquele que viria para esmagar sua cabeça, a cabeça de Satanás. Está entendendo? O que representa o sol aqui? A mulher vestida do sol. O sol tem luz própria. Sol aqui representa a divindade de Deus, a santidade de Deus, a glória dele. E esta mulher então estava pisada nos seus pés sobre a lua não tem luz própria. E aí então fecha a profecia mostrando que este Deus santo chamou a sua igreja e resplandeceu sobre Israel, a igreja do passado. Presta atenção. Israel, Deus resplandeceu sobre ele a sua glória e chamou Israel, escolheu Israel para ser luzeiro entre as nações, para resplandecer o caráter, a santidade, a glória de Deus entre as nações, que na verdade acabou Israel perdendo o seu mandato cultural, acabou perdendo porque não cumpriu aquilo que Deus designou para que fosse. Entendeu? Então o que significa aquela coroa com 12 estrelas? Representa, na verdade, as 12 tribos. E inclusive essa profecia está embutida. Lembra quando José teve aquele sonho que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele? E que o seu pai perguntou, será por acaso eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos encurvar perante ti? Então as 12 estrelas representam as tribos de Israel, que em outra explicação, em outro contexto, para poder interpretar a ideia da igreja eleita pelo Senhor, significa também os 12 apóstolos. Mais tarde nós vamos interpretar os 144 mil, que representa os eleitos de Deus, aqueles que receberam o selo de Deus. É esta a ideia aqui da profecia. Houve um momento que Maria teve de sair para o deserto, então há uma participação aqui da figura de Maria, como eu lhes disse, como aconteceu com Raabe, que livrou o povo de Deus no passado, como aconteceu na época quando Deus, através de Ruth e Boaz, que dali vem a linhagem do Salvador. Mas o quadro específico aqui, esta mulher, representa Israel, que foi escolhido por Deus. E eu digo desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, lá está o proto-evangelho, o anúncio da vida, da vinda do Salvador. Agora, esta mulher grita, gemendo para dar luz, e dá luz. Deu a luz a Jesus Cristo. Aos 30 anos ele entra no ministério, ele é traído, ele é entregue, ele é então humilhado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos e foi para a presença do Pai,
para se assentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí fecha a profecia dessa mulher aqui, cumpriu aqui. Mas se você for ver mais, o dragão quando Jesus então vence e chega diante do Pai, o diabo foi expulso. O diabo não tem mais acesso forense, não tem mais direito na presença de Deus. Eu diria, ele perdeu o seu posto. Ele foi expulso e com ele veio 1/3 das estrelas dos céus, com todos aqueles anjos e que estão aqui perseguindo. Este mundo jaz nele, no maligno. É o diabo que é o Deus desse século. Ele foi expulso. Aí aqui fala que a antiga serpente foi expulsa. Aquele que nos acusava de dia e de noite. O diabo não pode mais chegar diante de Deus, ter acesso a Deus para nos acusar, porque ele foi expulso. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode te acusar. Você pecou? Você errou? Sabe quem você tem que procurar? O nosso mediador Jesus Cristo. Porque o sangue dele te purifica de todo o pecado. Mas o diabo, ele quer o tempo todo tentar te tragar, tentar te devorar. Ele persegue a igreja, ele quer tentar impedir os projetos da igreja, o avanço da igreja, tentar impedir os planos de Deus, mas não consegue. Porque Jesus Cristo, aquele que mostra aqui dessa mulher que gemia, ele nasceu, ele venceu, ele assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o vencedor. A profecia é esta. Prática, simples, cheia de símbolos, sim. Escuta, meu irmão. Quando Jesus chegou na presença de Deus, aí nós podemos ver Apocalipse 5. No Apocalipse 5 mostra João chorando, angustiado, porque ele viu que estava sentado no trono. Lá estava alguém, o Senhor, com um livro nas mãos, fechado, selado por dentro e por fora com 7 selos. E ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de desatar os seus selos. Apareceu um ancião e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e lhe desatar os seus 7 selos. Aí João tem o conforto do Senhor, porque João viu que desde a época do Egito, os líderes, os imperadores, os reis, ninguém conseguiu conduzir, guinar a história a um final, não diria nem feliz, mas conseguir concluir todas as coisas. Ele viu que naqueles dias de sofrimento, que a igreja estava sendo vilipendiada, perseguida, ele chorava porque falou assim: não tem jeito, acabou tudo. O Cristo morreu, a igreja está aqui sendo martirizada. Aí ele tem aquela visão e ele viu quando o Senhor então, ele fala que aquele que venceu o leão da tribo de Judá tomou das mãos do que assenta no trono o livro e ele desatou os seus selos. É isso que eu quero colocar para você, irmão e irmã. A ideia de Apocalipse 12 e também a ideia de Apocalipse 5, mostrando que Jesus, o vencedor, aquele que estava no ventre dessa mulher, que representa Israel, as profecias se cumpriram. Nasceu Jesus, morreu e está à direita do Deus Todo-Poderoso e ele tem as rédeas. A ideia do livro aqui selado por dentro e por fora significa que ele tem as rédeas. Ele tem o livro da história da humanidade em suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. E não somente da história. Ele tem o livro da história da minha vida, da sua família. Ele tem o controle de todas as coisas. Se ele tem, e tem, entrega a ele esse pesar. Entrega a ele sua angústia.
Talvez você que está me assistindo está angustiada, angustiado com um problema com teu filho, um problema que está afligindo a tua alma, um problema que você está desesperada, desesperado. Como João estava. Ele olhou e viu que não tinha jeito. Até que ele entendeu que o Cristo que ele seguiu até o momento que ele foi crucificado, o Cristo da cruz, não morreu e ficou. Morreu, mas não ficou no túmulo. Ele vive, ele reina. Deus tem o controle da tua vida. Antes de você ter sido fecundada nas trompas da sua mãe, nas trompas da tua mãe, meu irmão, ele te conhecia. A palavra nem chegou à tua língua, ele já conhecia. Conclusão, ele tem o controle e ele não perdeu as rédeas do universo, do mundo, da história. Isso consola meu coração. Isso me motiva a continuar sonhando. Isso me motiva a, apesar do nosso Brasil, do mundo viver esta situação de pânico, de talvez incertezas. Nós temos uma certeza de que existe alguém que continua mandando. Ele tem o controle. Ele é soberano. Que Deus te abençoe.